Oi pessoal, tudo bom? Eu vou falar nesse áudio para vocês sobre como organizar o trabalho, né? Naquela fase inicial do trabalho, da elaboração do TCC, da dissertação, da tese de doutorado, em relação às normas da BNT, né? Não é um guia sobre normas, é só uma maneira de, com algumas regras básicas que você precisa internalizar. Então escute esse áudio antes de começar a escrever o seu trabalho, né? O que eu sugiro e por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque não adianta e não é interessante, fica bagunçado, você escrever a sua dissertação em vários documentos, em vários arquivos no computador, né? Aí às vezes você vai encontrar um arquivo está numa pasta ou está em outro. Pessoal, cria uma pasta no computador específica chamada mestrado e subpastas dentro dessa pasta para você organizar o seu material. E aí você vai colocar lá um arquivo de texto que vai ser o arquivo base para você escrever a sua dissertação. E você só vai abrir esse arquivo para poder escrever. Por quê? Porque se você cria 10 arquivos, um para cada capítulo, um para análise, um para não sei o quê, depois para juntar esses capítulos, esses textos em um documento só, você vai ter muito mais trabalho, né? Então é muito melhor você fazer em um documento só, fica mais organizado e fica mais próximo de finalizar o trabalho do que você pegar e criar um monte de arquivo solto no computador e depois jogar isso para alguém formatar, como eu recebo. Eu até falo para os meus clientes, olha, se você me encaminhar o seu trabalho todo quebrado, eu não vou formatar. Você tem que enviar ele para mim pronto. Pelo menos o título das figuras deve vigorar no lugar correto. Eu posso até mover de baixo para cima, de cima para baixo, dependendo do que você tiver feito. Mas você tem que colocar pelo menos o título ali, porque eu não tenho como adivinhar o título para você ou eu não vou fazer o seu trabalho, né? E então organize o trabalho. Outra coisa, começou a escrever o texto, começou a fazer citações, já vai lá para o final. Você pode ter um caderno de anotações com as citações e vai colocando ao final nas referências as citações, né? Coloca já de uma maneira organizada, coloca o nome do autor, o título da obra, o ano, editora, ano, né? Pelo menos dessa maneira, para depois não ficar tão difícil na hora de o revisor ou você mesmo conferir, né? O seu trabalho precisa estar minimamente organizado, porque depois não adianta jogar tudo para cima ali do revisor ou esperar que ao final, com uma fórmula milagrosa, tudo será feito, né? Lembrem-se de que na revisão de texto você tem um olhar, mesmo que, por exemplo, eu trabalho com mais de um olhar e eu costumo olhar mais de uma vez o texto também. Mesmo assim, os nossos olhares viciam. Então a gente precisa. O que eu quero dizer com isso? Que o texto precisa vir organizado. Se o próprio escritor, que é responsável pelo texto, ele cuida bem do texto, desde o início do processo, né, mesmo que ele esteja perdido, mas que ele tenha uma consciência e uma certa organização do próprio trabalho dele, com certeza o resultado final será satisfatório. Agora, se todo o processo foi uma bagunça, né? Se a pessoa fez o trabalho ali em vários documentos quebrados, ela depois ela vai organizar isso, depois ela escreveu o texto todo mal escrito, saiu jogando informações ali. O que você espera de um trabalho desse? Não dá para poder organizar tudo no final dessa maneira, né? E mesmo assim você acaba perdendo em relação à qualidade se você tem esse posicionamento em relação à organização do seu trabalho. Então, primeira coisa, utilizar um arquivo só, desde o primeiro dia que você começar a escrever qualquer coisa sobre o seu trabalho. Ah, mas é só um pedacinho aqui? Não. Pega um arquivo só e organiza esse arquivo em tópicos. Pelo menos dessa maneira você vai fazer isso, né? E vamos lá, em relação a normas da BNT. Pessoal, para a BNT, eu vou até pegar aqui meu manual. Esse manual que eu utilizo, ele é um manual porque às vezes
as pessoas ficam confusas em relação a essas normas, as NBRs. E o que você pode fazer? Eu tenho as normas na íntegra, né? Mas se você tiver muita dificuldade, você pode consultar algum manual que explique essas normas. E o manual hoje, na minha opinião, e também foi sugerido na minha banca por um especialista nessa área, que melhor atende, melhor explica essas normas, é o Manual para Normalização de Publicações Técnico-Científicas. Eu estou aqui com a 9ª edição dele, editora UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, da Júnia Lessa França, Ana Cristina de Vasconcelos, colaboração Maria Helena de Andrade Magalhães, Estela Mares Borges. Esse material é excelente, super organizado. Aqui tem informações sobre artigo, sobre a sua dissertação, sobre como fazer capa, contracapa, enfim. Ele explica esse material muito bem, de uma maneira muito organizada e lógica, as normas da ABNT. É claro que as normas da ABNT não versam sobre tudo. Então, algumas questões você pode fazer como você quiser, né? Então você tem a opção para poder fazer como você quiser, né? Mas é preciso entender essas normas para saber o básico, né? Porque, por exemplo, no caso das referências, se você pretende, por exemplo, encaminhar o seu trabalho para um revisor, para mim, por exemplo, para alguém que formate, na verdade a pessoa não vai fazer para você o trabalho, porque o trabalho é seu, né? Então o trabalho tem que chegar minimamente organizado nas mãos de quem irá conferir essas normas. Porque, por exemplo, se você coloca lá nas referências, você simplesmente joga nome de autor e o título, a pessoa não vai procurar para você o ano e as outras informações. Até porque você pode ter utilizado uma obra de 1900 e não sei o que, e o livro e essa obra pode ter 30 edições. Então, como é que o revisor, a pessoa, vai, ou você mesmo depois, que nem tiver acesso ao material, vão adivinhar essas informações, né? Então, se você não se preocupa desde o início com essas minúcias, o seu trabalho vira uma bagunça. E o que você vai ter ao final? Um desastre. Você não vai ter um resultado positivo, e isso daí com certeza vai refletir na sua defesa, né, e na sua aprovação em relação à sua titulação. Galera, dica para vocês. Quando vocês fizerem abrirem lá o arquivo no Word para formatar, né, a primeira folha que vocês utilizarem, deixarem lá, é a capa do trabalho. Então, assim, já coloca lá em cima o nome da universidade, depois o seu nome, o título da obra e, ao final, a cidade e o ano. Pelo menos isso na primeira folha. Eu não vou explicar aqui as normas da ABNT a fundo, eu estou dizendo como você pode organizar nesse momento introdutório o seu trabalho, para que ao final sejam aplicadas as normas ou sejam conferidas essas normas, né? Então a primeira folha é a capa. Depois da capa vem a contracapa, né? Na contracapa eu vou tirar uma foto para vocês terem em mente e vou colocar na sequência do que eu estiver falando aqui nesse áudio. Eu acho que vai ajudar muita gente, viu? A memorizar, a ter a imagem aí visual de como organizar o trabalho. Na segunda folha, a contracapa, você vai colocar o seu nome lá em cima, o título do seu trabalho, e você vai escrever em 4 linhas, né, o gênero do seu trabalho. Por exemplo, dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós-graduação da Universidade X, tananana. Orientador, 2 pontos, você coloca o nome do orientador. E embaixo, cidade e o ano, né? Então,
Você começa com a capa, com a contracapa aí no seu trabalho, que são elementos considerados obrigatórios, né, de acordo com as normas da BNT. Anderson, mas eu ainda não tenho o título do meu trabalho. Não tem problema, você vai inventar um temporário ali, provisório, até para te estimular a pensar qual que vai ser o título, e para você já iniciar o seu trabalho com a visão do todo, e não com a visão limitada de uma partezinha ali que você jogou no seu desktop ali e não tem nada a ver. Não, você vai pensar o seu trabalho também, você vai ter essa visão do todo também, não só a visão fragmentada dos capítulos, porque esses múltiplos olhares, eles são importantes. A gente não pode ter só o olhar fragmentado do capítulo, ou então estou só na etapa do capítulo de análise, se tiver análise, né? E aí eu vou ficar só focado nisso, depois eu vou pular para não sei o que. Você acaba criando uma coxa de retalhos, vamos colocar assim, mal costurada. Então, para ter uma lógica, a gente precisa sempre pensar na coxa, ou seja, no todo. E para pensar no todo, você tem que ter o esqueleto do seu trabalho. O ideal é que você faça esse esqueleto numa folha, num resuminho aí. Antes, eu fiz isso tudo, viu? Antes de começar a desenvolver o seu trabalho, né? Galera, depois disso, vocês podem deixar um espaço no trabalho que é bem importante para os agradecimentos. Se você colocar, por exemplo, no seu trabalho. Ah, desculpa, agradecimentos não, você vai colocar o resumo, né, pessoal? Então, depois da contracapa, começa a capa, contracapa. Pode ser que tenha alguns outros elementos, por exemplo, ficha catalográfica, né, mas eu não acho interessante nessa etapa inicial você deixar um espaço ali para ela. Então, vamos pensar de uma maneira mais genérica. Depois você vai descobrir que tem essas partes que você vai ter que colocar. Então, por agora, você não vai enumerar o seu trabalho. Não adianta já começar a enumerar, isso é algo que tem que ser feito no final. Porque ainda terão elementos ali que você tem que ver se você vai colocar ou não. Até porque alguns são opcionais, né? Agradecimentos, esse tipo de coisa. Depois, tem o resumo, tem o abstract, né? Em língua estrangeira. Aí tem agradecimento, se você quiser colocar, dedicatória. Depois vem o, se for o caso, né, é considerado opcional, mas lista de tabelas, lista de figuras, lista de quadros. Então já organize o seu trabalho com essas listas, certo? Eu vou criar um material aqui para vocês explicando como que vocês já organizam essas listas no Word, né? E como você também já pode organizar o sumário no próprio Word. E aí depois desses elementos do seu texto, você deixa uma parte ali para introdução, certo? Depois da introdução, se você ainda não tiver os tópicos com os títulos, você coloca desenvolvimento. E aí depois você coloca considerações finais, uma folha para considerações finais, e uma folha para referências, depois das considerações, e uma folha depois das referências para anexo e apêndice, né? Diferença de anexo para apêndice, qual é, Anderson? O apêndice é o material produzido por você mesmo, e o anexo não. E então, se você já pega um arquivo do Word e distribui dessa maneira básica que eu coloquei, mostrando aí os exemplos na tela para você ver, isso já vai facilitar tanto, pessoal, para você, e para você já começar a ver o seu trabalho como algo mais próximo da finalização, e não como algo solto, né? Como algo que você simplesmente jogou ali, abriu, enfim, né? Uma outra questão importante em relação ao corpo do texto.
já deixa o corpo do texto com o parágrafo marcado, no caso da BNT, de 1,25. E o espaçamento no corpo do texto é de 1,5. Deixa também organizado, por exemplo, um espaço entre o título e o corpo do texto. Se for o título maior, por exemplo, 1, deixa um espaço diferenciado em relação àquele que é um subtítulo do corpo do texto, como tem aí um exemplo para vocês na tela aí para vocês verem. Se vocês já tratam o texto dessa maneira, já dão esse trato ao texto e já levam isso em mente para escrever o trabalho, isso é muito mais positivo, porque o processo de organização do texto acadêmico, ele revela, né, a coerência do trabalho, né, a quão articulado o trabalho está. Mesmo que você coloque uma organização por normas da BNT, essas normas, elas não são suficientes, elas não substituem a organização em si do trabalho, a lógica do trabalho, a progressão textual em si, que são características fundamentais de um bom trabalho acadêmico, né? Outra coisa importante, se as citações do seu texto diretas, ou seja, quando é você tirando trecho do autor e colocando no seu trabalho, elas têm mais de 3 linhas, você vai utilizar o recuo número 4, espaçamento simples, como está aí na tela para vocês verem. Se for o caso de uma citação de 3 linhas ou menos, você vai colocar no próprio texto, entre aspas, como está mostrado aí na tela, como apresento aí na tela para vocês, certo? E aí você precisa utilizar um padrão de citação. O padrão de citação que eu uso quando eu coloco o recuo é colocar, anuncio o autor, por exemplo, segundo fulano, 2 pontos, vem a citação ali em recuo. Ao final eu coloco entre parênteses, sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, página, vírgula, ano. Fecha parênteses. No caso da citação de 3 linhas no corpo do texto ou menos, você depois que fecha aspas, abre parênteses, coloca sobrenome, vírgula, ano, fecha parênteses, ou sobrenome, vírgula, página, vírgula, ano, fecha parênteses, como apresentei também no exemplo para vocês. E você vai seguir essa lógica em todo o material. Porque se você não prestar atenção nisso, o trabalho depois ele fica muito bagunçado, né? Então ter esse cuidado, pessoal, ele não é importante, não estou falando isso porque eu quero receber o trabalho pronto, não é nada disso. Mas é obrigação sua ter esse cuidado, porque ele reflete o seu cuidado e a sua organização como pesquisador. E um bom pesquisador, ele precisa disso, né? Ele precisa disso e o sucesso depois na formatação, na revisão, com certeza será maior. Por quê? Porque o texto já vem organizado, né? Porque o revisor, por exemplo, poderá ter um olhar para outras questões ali, além de ficar se preocupando com coisas básicas que você deveria ter feito e não fez. E aí vem depois né? Não, a obrigação é sua, o texto é seu, certo? Você precisa tomar esse cuidado inicial, né? Você precisa ter a sua própria consciência sobre o texto. É basicamente isso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e consigam aplicar isso para o trabalho de vocês em relação às normas da BNT. Algumas normas são opcionais, pessoal. Então, o básico aqui é isso. Outra coisa, você já tem que colocar a margem 3322, né? Como eu apresentei aí para vocês aí na foto, na imagem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.